Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Dia 2 de junho, terça-feira. E hoje no Jornal da Univates, entre os destaques, a gente traz o nosso quadro Análise de Dados Covid-19 com o professor Samuel Deconto. Ele que é aqui da Univates e estuda a questão da progressão da curva do coronavírus, regionalizando esses dados. Além disso, a gente vai falar sobre a questão de um projeto do município de Teutônia que busca subsidiar aluguéis de comerciantes na cidade. E entre outros assuntos, a gente fala de esporte, o futsal, que não retorna no mês de junho e por isso a gente tem uma entrevista com o presidente da Liga Gaúcha de Futsal. Esses e outros assuntos a partir de agora. Você é nosso convidado e nós estamos entrando no ar ao vivo com mais uma edição do nosso Jornal da Univates. Horas 35 minutos, nós falamos ao vivo de um dos estúdios da TV Univates, onde nós fazemos a transmissão do nosso telejornal, e nessa terça-feira, dia 2 de junho, a gente inicia levando informações, evidentemente, para a sua casa. Nesse momento, a gente vai de imediato atualizar você com relação aos dados que nós temos, que a Bianca vai trazer nesse momento para a gente aqui, com relação àquelas pessoas diagnosticadas com Covid-19 e aquelas já recuperadas que nós temos aqui no Vale do Taquari. Boa noite, Bianca. Olá, Marcos, boa noite. Então, no dia de hoje, terça-feira, a região do Vale do Taquari chegou aos 2.200 casos confirmados de coronavírus. Destes, 1.895 já são considerados recuperados. Além disso, o Vale registra 30 óbitos em decorrência da doença, resultando assim em 275 casos considerados ativos. Vamos então aos números mais detalhados dos casos confirmados por município aqui da região. Em Lajeado, são 1.330 casos, 156 em Estrela, 134 em Taquari, 100 em Cruzeiro do Sul, 99 em Arroio do Meio, 93 em Teutônia, 58 em Bom Retiro do Sul, 46 em Encantado, 25 em Progresso, 20 em Santa Clara do Sul, 16 em Tabaí, 13 em Colinas, Roca Salles e Mussum, 11 em Capitão, 10 em Imigrante, 9 em Paverama, 7 em Westfália, Marques de Souza e Nova Brécia, 5 nos municípios de Poço das Ancas, Fazenda Vila Nova e Arvorezinha, 4 em Sério, Canudos do Vale e Anta Gorda e, além disso, 3 casos nos municípios de Doutor Ricardo e Pouso Novo. Obrigado, Bianca, ela trazendo mais detalhes. Se eu já tiver mais atualização com relação a esses números que ela acabou de te informar, eu já também repasso para você de casa. Aliás, vou repassar para você em casa outra informação que diz respeito à questão das internações que nós temos através do HBB, o Hospital Bruno Born, aqui da cidade de Lajeado, onde existem 3 espaços para justamente a questão daquelas pessoas que são diagnosticadas ou que existe a suspeita de algo positivo com relação ao coronavírus. E esses 3 espaços hoje do Bruno Born, ele é dividido em UTI, internação e observação. Na UTI Covid existem 10 leitos disponíveis e 6 estão ocupados. Vale lembrar aqui que no momento onde nós tivemos uma maior incidência de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Lajeado, nós chegamos a ter 18 leitos disponíveis no HBB. Nesse momento, o Hospital Bruno Born tem 10 leitos disponíveis, 6 estão ocupados, sendo que desses 6, 5 são confirmados com Covid-19. Essas informações que eu estou repassando para você, eles também
podem ser acessados esses dados através do hospital, do site do Hospital HBB. É um espaço de transparência. Existe a ala internação Covid, que dos 20 leitos disponíveis, 6 estão ocupados e 4 deles são casos confirmados de Covid-19. E ainda tem o espaço observação. Observação Covid, né, como é denominado, que dos 10 leitos disponíveis, 2 somente estão ocupados e tratam-se de pacientes com suspeita de coronavírus, ainda não foram diagnosticados com o Covid-19. Considerando, então, todos esses setores do Hospital Bruno Born, a taxa total de ocupação, neste momento, é de 35% do HBB. E esses pacientes internados no hospital são das cidades de Lajeado, Cruzeiro do Sul, Nova Brécia, Arroio do Meio, Portão, Encantado e Santa Clara do Sul. Aliás, vamos trocar uma de câmera, Elivelto. Pode ser até na aberta aqui. Vamos hoje na direção de mais do Elivelto Marques, porque acaba de chegar uma outra informação que não estava, na verdade, no nosso script aqui dentro da nossa programação, mas é a atualização da Secretaria Estadual de Saúde da confirmação das prefeituras municipais. Ou seja, novos dados nesse momento de confirmações de Covid-19 aqui no Vale do Taquari, dados que já se alteraram a partir do momento que eu chamava há poucos minutos a Bianca Malman, que entrava então com essas informações. A gente teve agora uma atualização justamente aqui para a cidade de Lajeado. Nesse momento, existem 45 novos casos confirmados de Covid-19 para a cidade de Lajeado e 29 recuperados. No total, Lajeado tem agora 1.375 pessoas confirmadas com o coronavírus, 1.291 recuperadas e, infelizmente, 19 mortes. São considerados casos, então, ativos, nesse momento, com Covid-19, no município de Lajeado, 65 pessoas. No Vale do Taquari, esses números, então, de confirmações sobem para 2.245 casos confirmados, 1.929 recuperados, ativos 286 e, infelizmente, 30 mortes. A qualquer momento, se tiver novas informações, eu vou te atualizando, já que a gente está ao vivo, né, com o nosso telejornal. Faltam 20 minutos para 7 horas. Eu vou fazer agora um rápido intervalo para do bloco. Aliás, a gente tem muita informação nessa terça-feira, realmente. A gente vai falar de muita coisa, inclusive da campanha Atitude Eu Tenho a Minha, que teve uma primeira doação de máscaras pela JCI, também falar de futsal, tem o nosso quadro, enfim, uma infinidade de assuntos. Você não vai sair daí. Daqui a pouco tem segundo bloco do Jornal da Univates. Já voltamos, né, com mais um bloco do nosso Jornal da Univates. Aliás, eu acabei de atualizar com relação ao boletim que é divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado, junto com as prefeituras municipais, que vem a confirmação, então, dos casos de Covid-19 aqui no Vale do Taquari. A gente trouxe esse número, exatamente o que nós temos nesse momento. A qualquer momento a gente pode trazer novas informações para você. Agora a gente segue por aqui para acionar a nossa outra repórter. A Bianca já esteve por aqui nessa edição e agora eu vou chamar então a Larissa Santos, ela que vai trazer os recados institucionais aqui, recados da Univates para você, porque nesse momento ela vai explicar o funcionamento daquelas atividades presenciais que estão retornando. É isso mesmo? Boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. O Univates iniciou na semana passada um cronograma de retorno das atividades presenciais de forma gradual. Diversos serviços voltam a funcionar, assim como setores administrativos, com até 30% da equipe e em formato de escala. Atividades, então, que retornam são atendimento Univates, Central de Carreiras, Uniaprem, Sajur, Secretarias de Pós-Graduação, Ambulatório de Especialidades Médicas, Clínica e Escola de Fisioterapia com atendimentos individuais, Clínica de Odontologia ampliada, núcleo de apoio pedagógico, atendimento da academia, piscinas, ginástica e pista atlética são realizados mediante agendamento, Tecnovates e DRI. Biblioteca Univates funciona somente para retirada de livros solicitados pelo sistema da biblioteca. Lembrando que todas as atividades são realizadas respeitando o protocolo de cuidados da Univates. Setores administrativos que não prestam serviço ao público funcionam no horário habitual de trabalho. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório nos espaços da instituição. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Larissa, com as informações, recados aqui da instituição. Aliás, daqui a pouco a gente vai ver, então, a ação da JCI, através da campanha Atitude Eu Tenho a Minha, de uma doação que aconteceu aqui no município. A gente vai falar sobre isso, daqui a pouco a gente fala sobre futsal também, e o não retorno no mês de junho. A gente vai ter uma entrevista com o presidente da Liga Gaúcha de Futsal daqui a pouquinho. Por enquanto a gente segue por aqui, porque nesse bloco ainda a gente vai falar sobre a pesquisa que iniciou no final de semana. Ontem a gente já abordou um pouco desse assunto e, conforme foi prometido por mim e a nossa equipe aqui de telejornalismo, nós faremos uma ampla cobertura da questão do Testa Lajeado, que é justamente essa pesquisa entre uma parceria da Prefeitura Municipal aqui da cidade com a instituição Univates para fazer uma das maiores pesquisas que nós teremos no país, ao que tudo indica, uma perspectiva de testar cerca de 3.600 pessoas na cidade para buscar novos dados, informações com relação ao coronavírus. E nesse momento a Bianca Malman vai trazer mais detalhes, inclusive falando com pesquisadores que estão encabeçando justamente essa pesquisa aqui pela instituição. É isso mesmo? Sábado, dia 30 de maio, 7h30 da manhã. Nesse horário, os voluntários da coleta de dados para a pesquisa Testa Lajeado começaram a chegar no Tecnovates. Depois de uma última conversa, as equipes foram para os bairros, para as casas das pessoas. A pesquisa Testa Lajeado, que quer identificar os indicadores e o perfil de infecção por Covid-19 na população do município, começou. Nessa primeira etapa são 1.500 participantes. Então nós vamos ter um resultado, mas é um resultado prévio, é um resultado parcial. Na realidade é quase 1/3 do total do resultado. Então, claro, nós vamos liberar, provavelmente no início da semana que vem nós já vamos ter esses resultados, tá? Visto que a previsão é terminar nessa quinta, a coleta. Vamos fazer uma análise desses resultados para que a gente tenha uma ideia mais ou menos do número de pessoas infectadas, quantas pessoas, as regiões dos bairros também a gente vai conseguir avaliar, relação entre homens e mulheres, faixa etária. E esses dados preliminares a gente consegue ter uma ideia, porém, de novo, são de 1.500 participantes. A partir da segunda coleta e da terceira, aí nós vamos ter um resultado mais amplo. E no final, claro, o resultado finalizado, então com todos os dados de várias variáveis que nós estamos analisando. Na casa das pessoas, hora de buscar as informações para a pesquisa. A seleção dos domicílios não é por preferência ou nada do tipo, É um método sólido de amostragem que é baseada em aleatoriedade, Então, o nosso estudo não é um mutirão de testagem, a gente testa com base na amostragem. Mas o instrumento principal do nosso trabalho é realmente a aplicação de teste rápido, que é um teste que não exige laboratório, faz uma picadinha no dedo, coleta uma gota de sangue, testa e o teste fica pronto sem necessidade de equipamento nenhum. Em 15 minutos ele dá um resultado e ele mede se a pessoa basicamente produziu ou não produziu anticorpos contra o novo coronavírus. Além do teste rápido, a aplicação de questionário, que é baseado em 3 blocos de informações. O primeiro bloco de informações, eles são sociodemográficas, que muito nos interessam, Além de faixa etária e sexo, mas local de residência, escolaridade, estado civil. Então, são informações que são importantes e interessantes depois para a gente fechar um perfil dessa população. Num segundo bloco, a gente tem sintomatologia. Então, aquela coisa do estado gripal, situação de saúde, as comorbidades, a gente está avaliando circunferência abdominal. Então, com isso, a gente vai conseguir fazer a relação com as cardiopatias, dentro das comorbidades, diabetes. E com um terceiro bloco, então, a gente tem os dados e informações sobre distanciamento social. O quanto que a população está aderindo, às solicitações, e do distanciamento social que vem do município, mas que são também regulamentadas e ditas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Tá certo. Bom, a gente segue por aqui ao vivo e eu confirmo com você aqui as informações. A gente que viu justamente essa pesquisa do Testa Lajeado que iniciou no final de semana. Aliás, parabenizar a nossa equipe de telejornalismo, o Elivelto Marques, a Bianca aí, que foram atrás desse material. O Elivelto que fez todo o acompanhamento no sábado de manhã também com os pesquisadores, indo na casa das pessoas. Enfim, uma ampla cobertura da TV Univates sobre esse assunto que nós continuaremos. Nós daremos andamento justamente ao Testa Lajeado
para você ficar bem informado. Aliás, como eu disse, os dados que nós temos nesse momento aqui de pessoas já confirmadas no Vale do Taquari, confirmadas, diagnosticadas com Covid-19, é 2.245. Esse é o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19, recuperadas 1.929 pessoas. Ativas nesse momento, 286 pessoas e, infelizmente, nós tivemos 30 óbitos, 30 mortes aqui no Vale. A gente vai para um rápido intervalo. Quando retornar, aí é para falar da campanha Atitude Eu Tenho a Minha e também para falar de esporte, entre outros assuntos. Aliás, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Análise de Dados Covid-19. Tudo isso daqui a pouquinho. Tá certo, nós voltamos, né, com o nosso terceiro bloco do telejornal, aqui nosso jornal da Univates, aliás, que iniciamos, né, uma programação aqui na nossa emissora diferente, em função também da pandemia, já há mais de 2 meses, e de lá para cá a nossa equipe de telejornalismo se manteve ativa e trabalhando justamente com toda a questão, né, de distanciamento, de higienização, trabalhando em home office na maior parte do tempo e fazendo tudo isso para que o nosso compromisso com você, telespectador, seguisse, que é de manter você bem informado. E é isso que nós continuaremos fazendo enquanto equipe de telejornalismo de uma emissora pertencente a uma instituição de ensino superior comunitária. Aliás, a Univates vem fazendo diversas ações em prol da comunidade do Vale do Taquari. E a TV Univates, por sua vez, a maneira que nós temos de auxiliar você é levando informação para sua casa. E é o que a gente continua fazendo de segunda a sexta, 6h30, né? Nosso encontro aqui na TV Univates. Aliás, agora vou acionar o nosso parceiraço, professor Samuel Deconto, ele que é professor aqui da Univates e traz toda terça-feira um quadro, nós temos um quadro fixo, né? Toda terça-feira com ele, que é análise de dados Covid-19. E nesse momento, ele que vem estudando em parceria com outras instituições, a questão daquela curva do desenvolvimento do Covid-19, mas regionalizando esses dados aqui para a nossa realidade. E é por isso que toda terça-feira ele aparece aqui no nosso telejornal para trazer novas informações. Diga lá, por favor, boa noite, professor Samuel. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Univates. Mais uma semana nosso comentário a respeito dos dados da pandemia. Nós tivemos, então, no dia de ontem, dados confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos no Rio Grande do Sul de 9.496 e em Lajeado 1.297 casos confirmados. Isso significa que se nós levarmos em consideração a velocidade para duplicar esse número em número de dias, seriam necessários 22 dias para duplicar esse número no Rio Grande do Sul e 20 dias para duplicar esse número em Lajeado. Aqui já começa a aparecer uma informação importante de que a velocidade da doença ela está diminuindo e isso pode ser confirmado também pelo comparativo das semanas que o vírus está no nosso ambiente. Tivemos no final de semana o encerramento da 10ª semana do vírus em Lajeado e tivemos uma diminuição em comparação à semana 9. No Rio Grande do Sul nós tivemos o encerramento da 13ª semana e também uma diminuição no número de casos em comparação à 12ª semana. E para finalizar, a taxa de incidência a cada 100 mil habitantes, um comparativo que é interessante de ser analisado porque podemos comparar populações diferentes. Então, no Brasil, nós tínhamos, na data de ontem, 248 casos a cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, 84 casos a cada 100 mil habitantes. No Vale do Taquari, 567 casos a cada 100 mil habitantes. E em Lajeado, 1.509 casos a cada 100 mil habitantes. Esse número maior de casos a cada 100 mil habitantes, tanto Lajeado quanto Vale do Taquari, se deve ao volume maior de testes realizados
aqui na nossa região e no nosso município em comparação aos outros locais. Quanto à taxa de letalidade, ou seja, o número de óbitos em relação ao número de casos confirmados, nós tínhamos uma taxa de letalidade no Brasil de 5,7%, no Rio Grande do Sul 2,4%, no Vale do Taquari 1,3% e em Lajeado 1,5%. Ou seja, a taxa de letalidade tanto em Lajeado quanto no Vale do Taquari, ela é bem menor do que a taxa de letalidade do Rio Grande do Sul e do Brasil. E se compara à menor taxa de letalidade do Brasil, que é o estado do Mato Grosso do Sul. Então ficamos por aqui. Semana que vem voltamos novamente apresentando os dados e com a perspectiva de que esses casos tenham uma diminuição ainda maior no nosso meio. Um abraço. Tá certo, a gente agradece aí nosso parceiro, o professor Samuel Deconto, por nos enviar essas informações toda terça-feira, como eu comentei. A gente tem, então, a visita dele aqui até o nosso telejornal para trazer detalhes com relação ao estudo dessa curva do desenvolvimento do Covid-19, com a regionalização desses dados aqui para o nosso Vale. Aliás, ele comentou dos dados que nós tivemos aqui nessa 10ª semana, e nesse momento, então, Lajeado, como eu já falava no bloco anterior, tem mais 45 casos confirmados de Covid-19, 29 recuperados. Ativos aqui, então, no município, são 65 nesse momento. A gente segue por aqui ao vivo, agora para fazer uma conexão com uma outra cidade aqui do Vale. A gente vai falar com o prefeito do município de Teutônia, o Jonathan Brandstrup, ele que traz detalhes justamente de um projeto do Poder Executivo que busca tentar subsidiar pagamentos de aluguéis de comerciantes da cidade. Ele vai explicar um pouco mais para nós como é que vai funcionar esse projeto. Boa noite, prefeito. Boa noite, Marcos, a todos os telespectadores da TV Univates. Uma grande satisfação estar conversando com toda a comunidade regional e falar um pouco sobre este estudo, este programa que vem sendo elaborado aqui no município de Teutônia, que visa um auxílio ao nosso setor do comércio e do serviço. Especialmente essas atividades que tiveram as suas ações, o seu trabalho paralisado por algum período de tempo, para que nós, enquanto administração municipal, estivéssemos nos colocando à disposição a fim de conceder um auxílio no aluguel desses empreendimentos. O setor do comércio e do serviço no município de Teutônia representa aproximadamente 25% do retorno do valor adicionado ao município e, obviamente, que nós estamos muito preocupados com todos os efeitos relacionados à pandemia. Um trabalho muito grande foi feito no que se refere à prevenção em saúde, com diversas ações feitas nesta área para garantir, em primeiro lugar, a vida de toda a população. E agora nós estamos também atuando no setor econômico, para que nós pudéssemos dar um fôlego para o setor econômico, especialmente nesse momento do comércio e do serviço, visto que a indústria calçadista, nós já encaminhamos projetos, inclusive com parcelas de incentivo já depositadas para estas indústrias do setor calçadista, dos ateliês de calçados, que empregam aproximadamente 600 funcionários no município de Teutônia. E agora, no setor do comércio e serviço, com esse projeto sendo elaborado em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio, para oferecer um incentivo no aluguel desses empreendimentos. O valor de limite inicialmente está sendo previsto em R$300 durante 3 meses, ou 30% o valor que é pago pelo aluguel da determinada empresa. E por um período então de 3 meses, com alguns critérios estabelecidos, tendo que ser microempresa e também não pode ser atividades que são consideradas essenciais, porque essas atividades não tiveram as suas atividades paralisadas durante a pandemia. E esse projeto deverá estar sendo encaminhado nos próximos dias para apreciação do Poder Legislativo e posterior à apreciação do Poder Legislativo e com a consequente aprovação que esperamos na Câmara,
ele poderá estar sendo colocado em prática e sendo colocado à disposição dos empresários do município de Teutônia a fim de minimizar os impactos econômicos por conta da pandemia do coronavírus. Um grande abraço a todos. Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos do prefeito do município de Teutônia, o Jonathan Brandstrup, ele que está explicando justamente essa questão do projeto para subsidiar, então, né, aluguéis de comerciantes na cidade. Aliás, as pessoas que moram em Teutônia podem acompanhar a nossa programação aqui da TV Univates pelo Facebook, né, em HD, facebook.com/TV Univates, que é a tua forma também de interagir conosco. Mandar um abraço aqui para o Volmir Bergman e também para o João. Eles que estão mandando aqui recados para a nossa equipe através do Facebook, ou então, já sabe, canal 15 da NET Lajeado ou pela Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD. A gente segue por aqui ao vivo, aliás, agora, única emissora, né, do Vale do Taquari, que tem 45 minutos de telejornalismo diário ao vivo para levar informações locais para sua casa. E nesse momento agora a gente abre uma conexão com a Paula Thomas. Ela é integrante da JCI, aliás, a JCI junto com a CIL e a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui do município, estão encabeçando um projeto que o nome é uma campanha, Atitude Eu Tenho a Minha. E a primeira ação dessa campanha foi justamente através da JCI, por isso eu vou falar com a Paula agora, de uma ação, de uma doação de 800 máscaras para 2 bairros aqui da cidade. É isso? Boa noite, Paula. Boa noite, eu me chamo Paula Thomas, sou integrante da JCI Lajeado e estou vindo aqui para contar um pouquinho sobre a ação realizada nesse último final de semana, no sábado, no bairro Conservas. A JCI, junto com o CDL e a CIL, está à frente da campanha Atitude Eu Tenho a Minha, uma campanha que visa mostrar boas atitudes positivas, para fomentar na nossa comunidade e propagar o senso de responsabilidade e iniciativa que todos têm que ter, de forma individual, de forma coletiva, indiferente. O importante é a gente fomentar atitudes positivas. A JCI, nesse final de semana, juntou sua turma de voluntários e confeccionou máscaras com o selo Atitude Eu Tenho a Minha. E a gente foi até o bairro Conservas com um caminhão, com palhaços, com música e levar um pouquinho de alegria e educação, além de entregar as máscaras para a comunidade. A gente distribuiu mais de 700 máscaras, onde também orientamos a forma correta de utilizar, né? Pois às vezes a gente vê o pessoal utilizando as máscaras assim, utilizando as máscaras assim, e o correto é assim. Então a gente levou um pouquinho de alegria, conseguiu receber todo esse carinho da comunidade e foi a primeira ação da campanha Atitude Eu Tenho a Minha. Então a gente também utilizou essa ação, essa atitude como um primeiro exemplo para a campanha Atitude Eu Tenho a Minha, que hoje à noite, a partir das 20 horas, vai fazer seu lançamento oficial através de uma live nas redes sociais da campanha, Atitude Eu Tenho a Minha, no Instagram e no Facebook. Então, se você quiser assistir hoje mais exemplos e ver mais atitudes positivas, segue lá e acompanha. Hoje, a partir das 20 horas, estaremos mostrando mais atitudes de várias pessoas e da região toda. Lembrando que a campanha Atitude Eu Tenho a Minha é uma campanha de todos para todos. Ela não é da JCI, ela não é da CIL, ela não é do CDL, ela é de todos para todos. E para que a gente no intuito de doar as máscaras, a gente busca que as pessoas lembrem que a gente pode sorrir através dos olhos. Os olhos, mesmo com as máscaras, a gente pode sorrir e mostrar um pouco de alegria e transmitir essa alegria a todos. Então, a gente convida vocês hoje, logo mais, às 20 horas, para acompanhar a live e conhecer mais algumas atitudes positivas. E se você tiver a sua atitude positiva que está fazendo durante essa campanha, venha e compartilhe conosco nas nossas redes sociais. Tá certo. Aliás, a Paula Thomas, que é egressa aqui também da instituição, né? Outra comunicadora, parabéns aí pela iniciativa de toda a equipe da JCI, junto com a CIL e também o CDL, nessa campanha Atitude Eu Tenho a Minha. Aliás, amanhã, na edição de quarta-feira do nosso telejornal, a gente vai ter uma entrevista para explicar um pouco mais ainda dessa campanha. Agora é hora de intervalo, a gente vai fazer um break, mas é muito rápido, porque quando a gente retornar, tem muito conteúdo aí dessa noite. No último bloco do Jornal da Univates, a gente vai falar com uma enfermeira do posto de saúde aqui da cidade para entender justamente a questão do momento de isolamento na própria casa. Se uma pessoa foi diagnosticada e mora com você, como fazer um isolamento entre essas duas pessoas ou mais na própria residência. Além disso, a gente fala de futsal com o presidente da Liga Gaúcha de Futsal e outros assuntos
que te esperam daqui a pouquinho. Não sai daí, já tem quarto e último bloco desse Jornal da Univates. Tá certo, você que acompanha a nossa programação pelas redes sociais ou então que acompanha pela net ou pela Brasrede, a gente volta com o nosso último bloco do Jornal da Univates dessa terça-feira, dia 2 de junho, que ainda tem muito conteúdo, como eu disse, né? A gente vai começar esse bloco falando de esporte, vamos falar de futsal. E aí a gente entra na questão de que justamente essa modalidade aqui no Rio Grande do Sul não retorna no mês de junho. Quem traz os detalhes sobre essas definições é justamente o presidente da Liga Gaúcha de Futsal, o Nelson Bavier. Boa noite, Nelson. Boa noite. Ontem enviamos o comunicado para substituir aquele que estava em vigência até o dia 31 de maio. Prorrogamos a suspensão de todas as atividades até 30 de junho. Obviamente que seguimos trabalhando, né, internamente para buscar as soluções que são possíveis para o momento. Bem verdade que nós fizemos o comunicado e prorrogamos porque justamente estamos em consonância com todas as diretrizes que estão sendo enviadas de uma forma geral dentro daquilo que compete à nossa entidade, obedecer o que o Ministério, o que a Secretaria de Saúde está determinando, obviamente que também acatando as questões locais, né, de cada prefeitura. Portanto, nós temos uma preocupação grande, porque somos uma entidade em nível estadual que precisa estar atenta ao que está acontecendo em todos os municípios. Esse comunicado ele serve para que a gente tenha a condição de ir avaliando a cada momento os passos que estão sendo dados. Claro que se alguma coisa modificar, obviamente que a gente chama os filiados. A ideia é que a gente consiga fazer as competições a partir de agosto, mês de agosto mais especificamente falando. Terminamos as últimas reuniões com a base, né? Faltava somente a base e tivemos uma resposta bastante positiva no que diz respeito à ideia de participação da competição. Temos uma preocupação grande com isso, porém os filiados estão nos apoiando para aquilo que a gente tem proposto em termos de ajuda, auxílio. É óbvio que a gente gostaria de ser uma entidade que pudesse alcançar financeiramente a todos os clubes, mas isso infelizmente não tem condição nesse momento. Estamos fazendo o futsal solidário, a intenção é para que a gente consiga chegar também nas pessoas da nossa comunidade que estão precisando. Essa é a ajuda que no momento a gente consegue alcançar e estamos numa luta grande em virtude de todo o problema, porém confiantes. Estamos fazendo alguns workshops também como forma de aproveitar o momento, mas a preocupação, claro, ela é sanitária, mas também é com a saúde financeira das equipes, por isso a Liga tem trabalhado muito para tentar minimizar esse impacto negativo, sobretudo com o que foi feito do estudo, apresentado à Secretaria de Esportes, apresentado também aos nossos parceiros, para tentar um apoio. Tá certo, definições então da Liga Gaúcha de Futsal. Já que a gente ouviu o presidente da Liga, a gente vai ouvir também agora o presidente da LAF, que é a associação que disputa a Liga Gaúcha de Futsal, a Liga 1, que é a antiga Série Ouro, que justamente quando o futsal era mantido ou tinha as diretrizes, né, definidas pela Federação Gaúcha de Futsal, e hoje com a Liga Gaúcha de Futsal, que a gente ouviu agora o presidente Nelson, é denominada então a Série Ouro como Liga 1. E é justamente nessa Liga 1 que a LAF disputa a competição há muitos anos. Por isso a gente vai ouvir agora o presidente André De Lázari, da LAF, para entender, a partir dessas definições da Liga, como é que fica a perspectiva da nossa equipe aqui da cidade. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. A situação da LAF é bastante coerente aos desafios que estão sendo impostos à sociedade nos últimos meses. Né? Um cenário mais claro, mais objetivo, é difícil de vislumbrar, ainda mais em questões de curto prazo. Ainda temos muitas indefinições, poucas certezas, então a gente depende muito do poder público e das definições dele para que consigamos encaminhar as situações da associação. Apesar da Liga Gaúcha ter um início previsto para o mês de agosto, teremos um bom tempo até lá.
É bastante complexa a liberação de todas as cidades envolvidas com a competição para a prática de esportes. Mesmo que estamos num estado onde, em relação a outros estados brasileiros, conseguiu controlar bem a pandemia, cada região do Rio Grande do Sul tem situações diferentes. E, por óbvio, precisa de medidas diferentes para esse momento. Então, é um desafio gigantesco a gente conseguir achatar essas diferenças e realizar uma competição a nível estadual nesse momento. Os testes que vêm sendo realizados em algumas equipes de futebol de campo, como a gente vê bastante, e em 2 equipes como a Atlântica e a CBF, podem ser efetivos nesse momento? Até podem, mas acarretam num outro problema, que a maioria das equipes não terão condições financeiras de bancar testes periódicos e protocolos severos que é necessário nesse momento. Financeiramente, o prejuízo dessa parada ainda não é mensurável, né? O impacto econômico aos nossos patrocinadores, uma muito provável volta, quando acontecer, será com portões fechados, os ginásios vazios. A situação financeira das famílias, da sociedade como um todo, será bastante afetada, e tudo isso trará uma realidade completamente diferente na volta dos jogos. Já tínhamos conversas e prévios acertos com atletas, mas sem saber o tempo que isso vai levar e da forma que a gente vai voltar, a gente não tem como dar prosseguimento a essas questões. Então, só vamos poder avaliar realmente a forma que vai voltar e em qual situação a entidade volta, quando a gente tiver uma clara noção do período que isso vai acontecer. Apesar de todos os prognósticos difíceis para o segundo semestre, continuamos em contato frequente com diretores da Liga Gaúcha, de demais equipes que fazem parte da competição, através de videoconferência, de grupo do WhatsApp, para buscar, trocando ideias e buscar um denominador comum. E a melhor maneira de voltar à competição quando ela for liberada, tanto no aspecto financeiro para as equipes, quanto na questão sanitária, né? De controle, de continuar no controle do Covid. Aí, esse é o André De Lázari, ele que é presidente da LAF, equipe que disputa a Liga 1 de futsal, né? A gente que então iniciou esse bloco falando de esporte. Aliás, na outra câmera, na direção de imagens hoje do Elivelto Marques, eu vou chamar um próximo assunto que diz respeito à questão da saúde. Eu falei sobre isso quando a gente entrou no intervalo, e é justamente uma curiosidade, uma questão que muitas vezes é uma pergunta de várias pessoas por ainda não terem passado, que bom, né, não terem passado por uma situação como essa, mas e se vierem a passar, como proceder? O que eu estou falando? Eu estou dizendo o seguinte: se você por acaso for diagnosticado com Covid-19 e mora com mais pessoas na sua casa, qual a forma de criar um isolamento dentro da própria residência? A gente sabe que o momento de distanciamento social ele existe, que as pessoas estão ficando em casa para não haver justamente essa questão do contágio mais rápido do vírus. Mas e no momento que eu moro com alguém e eu estou, por exemplo, infectado, como eu não passo esse vírus para a pessoa que mora comigo? Existem formas de manter esse isolamento. E quem vai explicar isso para nós, e é importante ficar claro aqui, é a enfermeira Caroline Pedroso, ela que faz parte do posto de saúde Montanha aqui de Lajeado, e que hoje está trabalhando especificamente com a questão do Covid-19. Então vamos ouvir as palavras dela, porque é um assunto bem importante nesse momento. Boa noite, Caroline. Boa noite, Marcos. Sou a Carol, enfermeira da unidade do Montanha, unidade Covid aqui de Lajeado. Respondendo então brevemente as perguntas sobre isolamento domiciliar e o manejo que os familiares têm que ter com esse paciente, né, no isolamento. E a gente sabe o quanto eles são importantes em todo esse processo, né, para o paciente passar pelo isolamento, para fazer da maneira correta esse isolamento, então eles são primordiais. Então, primeiramente, se o isolamento for indicado,
Esse paciente sintomático respiratório, ele deve ficar então isolado, num quarto então com as janelas abertas, o mais ventilado possível, a porta deve permanecer fechada todo o tempo do isolamento. Os familiares que forem auxiliar esse paciente então nas refeições, levando as refeições, eles devem, ou algum outro apoio, né, eles devem estar utilizando máscara em contato com esse paciente. O paciente também deve estar de máscara. Claro que no quarto sozinho ele não vai precisar utilizar, mas no momento então que ele tiver contato com os demais familiares, ambos, né, precisam estar utilizando máscara. Limitar o máximo possível a circulação desse paciente pelos cômodos da casa. Banheiro, se não for possível ele ter um banheiro exclusivo, que ele vai utilizar então um banheiro com os demais familiares, é importante sim tomar algumas medidas de higiene, né, mais frequente então do vaso, da pia, das maçanetas que o paciente mais toca, a questão da toalha de rosto, se não for possível ter toalha de papel, que ele tenha uma toalha de uso exclusivo, uma toalha de rosto exclusiva para ele, né? Sempre trocar se tiver molhada. Não compartilhar jamais nenhum utensílio doméstico, né? Copos, talheres, o sofá, a cadeira, né? Então essas também são algumas medidas para auxiliar nesse processo do isolamento. Precisa sim ser realizado. E principalmente a lavagem das mãos, tá? Antes e depois de tudo que a gente for fazer. Isso vale para todo mundo, né? Para o paciente que está em isolamento, mais ainda, né? E para todos os familiares, para todo mundo. Então, lavagem de mãos sempre antes e depois de tudo que a gente for fazer. Máscara, então, sempre, né? Sair de casa sempre usando máscara. Cuidar para ela estar íntegra, não estar danificada, não estar úmida. As máscaras de pano, elas são essenciais agora, então, nesse processo, mas elas têm que ser higienizadas, têm que serem lavadas, né? Não utilizar mais de 2 horas seguidas, né? Elas têm que estar secas, não podem estar úmidas. Lavagem de mãos, então, primordial, tá? Isso a gente não pode esquecer, o uso do álcool gel também, né? E os familiares, eles são super importantes em todo esse processo, auxiliando, né, o paciente nesse período do isolamento e comunicando qualquer alteração que ele vier, né, apresentar. Ele que vai ser, então, a rede de apoio desse paciente que está passando pelo período do isolamento. Tá bom? Um abraço. Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos da enfermeira, né, do posto Montanha, aqui da cidade de Lajeado, a Caroline Pedroso, falando justamente sobre essa questão de como a gente pode manter a questão do isolamento na nossa própria casa, né, enquanto nós estivermos morando com outras pessoas que venham a estar diagnosticadas com Covid-19. A gente agradece demais essa entrevista neste momento. E a gente ainda tem o último conteúdo essa noite, né? Porque o nosso telejornal ainda não acabou, a gente segue por aqui ao vivo. Aliás, são 7 horas, 18 minutos, e agora a gente vai falar sobre um projeto muito bacana. Aliás, a nossa equipe de reportagem, de produção, a Larissa e a Bianca, foram atrás desse assunto, e eu vou falar agora com a Lisier Aguiar. Aliás, ela é estudante também aqui do curso de jornalismo, curso de comunicação aqui da Univates, e ela também é professora de educação infantil na cidade de Taquari. E ela vai explicar um pouco mais agora desse projeto muito bacana, que o nome na verdade é um canal no YouTube, isso, é um canal no YouTube que é uma alternativa para os pais, e o nome desse canal é Professor com Amor. E é justamente para dar dicas, dar atividades para aquelas crianças e para justamente os pais estarem em contato com elas nesse momento de quarentena e poderem trabalhar com elas com mais facilidade. Muito bacana, um canal, então, Professor com Amor. Quem explica mais é a Lisier. Boa noite, Lisier. Boa noite, Marcos. Então, o canal Professor por Amor surgiu agora neste período de quarentena, com o objetivo de levar um conteúdo de qualidade para as famílias e para as crianças neste período de isolamento social. Mas o canal, né, vai continuar assim depois da quarentena, porque está dando muito certo, né? A ideia surgiu da Prof. Michele, então ela começou a entrar em contato com as professoras que ela tinha mais proximidade, e a gente criou um grupo no WhatsApp, começamos a combinar e criamos o canal, divulgamos, né? Agora completamos 1 mês já de canal. Então o canal está no YouTube, é só pesquisar canal Professor por Amor Educação Infantil que você vai encontrar o nosso canal. São videoaulas diárias, cada dia uma professora com um conteúdo. Segunda-feira, a Prof. Mari, do Rio de Janeiro, ela está trabalhando as vogais, o alfabeto, né? Iniciando então o português da educação infantil. Na terça-feira,
a Jéssica de Santa Catarina, conta histórias e canta músicas de temas importantes. Quarta-feira, a Dani, de Minas Gerais, está iniciando a alfabetização, as famílias silábicas. Quinta-feira, Lisier e eu, aqui de Taquari, no Rio Grande do Sul, trabalho a matemática e também temas importantes na educação infantil. Na sexta-feira, a Prof. Michele, que é de Belo Horizonte, mas que atualmente mora em Nevada, Estados Unidos, trabalha em inglês, então, na educação infantil. Estamos divulgando bastante o nosso canal em outras redes sociais, Facebook, Instagram, Eu tenho o meu Instagram, @professora Lisier. Então, todo o conteúdo que a gente cria lá no canal, a gente divulga nessas outras mídias para alcançar mais famílias, mais crianças, E a gente também está ajudando os professores, porque muitos professores estão perdidos em como dar uma aula online, o que fazer, Então, estão se inspirando também nas nossas aulas online. Desde a educação infantil, que se cria, então, o gosto pela leitura, o gosto por estudar, E a gente não quer de jeito nenhum traumatizar essas crianças, A gente quer levar conteúdo bom para que lá na frente eles tenham vontade de estudar, de fazer uma faculdade, Enfim, porque essa é a melhor etapa da nossa vida, que é a educação infantil, esse período quando a gente não tem muitas responsabilidades. Então, a gente quer que eles aproveitem da melhor forma possível, já se preparando para um futuro na escola profissional, Enfim, estou muito feliz em estar tendo essa oportunidade de contar aqui um pouquinho da nossa história, do nosso objetivo, do nosso trabalho como professoras. E o meu pedido é que tudo isso passe logo, para que tudo volte ao normal e que a gente valorize mais a educação e principalmente o papel do professor, que está se reinventando ainda mais nesse período. Tá certo, a gente agradece o depoimento, os esclarecimentos da Lisier Aguiar, ela que é professora e participa então desse canal no YouTube. Você pode pesquisar, procurar lá através da plataforma youtube.com e procurar o canal Professor por Amor, tá certo? Uma iniciativa muito bacana, ainda mais nesse momento de pandemia, A gente vai encerrando essa edição do Jornal da Univates, aliás, 7h23. A gente ainda tem um último recado para te dizer, que daqui a pouquinho, encerrado essa edição do nosso telejornal, a gente ainda tem a exibição do 8º episódio do projeto Vida Consciência, que é um projeto em parceria entre a assessoria de comunicação aqui da Univates com a TV Univates, no qual a gente busca disseminar a questão da ciência e levar essas informações até a sua casa. Hoje, no episódio 8, vai falar a professora Alessandra, do curso de Fisioterapia, e obviamente que o assunto dela é extremamente importante, ainda mais para esse período, Ela explica como a respiração pode nos auxiliar, tá certo? Você fica agora com o Vida Consciência, episódio 8, e a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, 6h30, para voltar a ter mais informações atualizadas com relação à repercussão e à regionalização do coronavírus e outros assuntos, tá certo? A gente se encontra aqui às 6h30. Valeu, até amanhã, se cuida, boa noite, tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.